E hoje eu vim falar sobre 2 filmes que nos ensinam como enfrentar o medo. E é claro, entre eles está Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e It, A Coisa. Mas fica tranquilo que no It, A Coisa, eu não vou estar mostrando nenhuma cena de terror, não. Então, no Harry Potter, nosso querido Dumbledore, ele ensina para as crianças que, sim, vão ter momentos em que nós vamos nos sentir em um caos no olho do furacão. Só que está no nosso controle lembrar de acender a luz. Ou seja, sim, vão ter momentos em que nossa vida vai estar um caos, vão ter problemas, nós vamos ter medos e está na nossa escolha se a gente vai enfrentar eles ou não. Então, a maior liberdade que nós temos é escolher como nós vamos reagir ao que nos acontece. E daí o professor, do Harry Potter, ele ensina que como que você enfrenta o medo. Primeiro você precisa lembrar dele e tirar toda a seriedade dele. Então você torna ele ridículo. Então ele pede que um aluno pense lá no maior medo que ele tem e torne ele engraçado. Então ele tem medo lá de um professor que é super bravo e tudo mais. E ele fala, pensa então que ele está usando as roupas da sua avó. E aí ele começa a pensar naquele professor que ele morre de medo com as roupas da avó dele. E aí começa a ficar engraçado. Para completar, o professor ainda coloca uma música super engraçada de fundo. Então você pode utilizar esta mesma ferramenta. Torne o seu medo engraçado, tire toda a seriedade dele e deixe-o engraçado. Exatamente como nesta cena de Harry Potter. Intrigante, não é? Alguém aqui se arrisca a adivinhar o que tem aí dentro? É um bicho-papão. Muito bom, Sr. Thomas. E alguém pode dizer qual a aparência de um bicho-papão? Ninguém sabe. Quando foi que ela chegou? O bicho-papão é um transformista. Ele assume a forma daquilo que uma pessoa mais teme na vida. Isso faz com que sejam Tão assustadores. Isso. Por sorte, há um feitiço bem simples para repelir um bicho-papão. Vamos praticá-lo agora. Sem as varinhas, por favor. Repitam. Ridículos. Ridículos. Muito bom. Um pouco mais alto e mais claro. Ouçam. Ridículos. Ridículos. Essa aula que é ridícula. Muito bom, mas esta foi a parte fácil. Sabem, só o encantamento não é suficiente. O que realmente acaba com o bicho-papão é o riso. Precisam forçá-lo a assumir uma forma que achem realmente engraçada. Eu vou explicar. Neville, pode vir aqui, por favor? Venha, não se acanhe, venha. Venha. Olá. Neville, o que é que mais o assusta? Professor Snape. Mais alto. O professor Snape. O professor Snape. Assusta todo mundo. E eu acho que você mora com a sua avó. Moro, mas não quero que o bicho-papão se transforme nela. Não. Pode deixar. Pense nas roupas que ela usa. Só nas roupas, com clareza. Pense nelas. Ela usa uma bolsa vermelha. Não precisa falar. Desde que você veja, nós veremos. Quando eu abrir aquele guarda-roupa, eu quero que faça o seguinte. Com licença. Imagine o professor Snape com as roupas de sua avó. Pode fazer isso? Ótimo. Prepare a varinha. 1, 2, 3. Pense, Neville, pense. Ridículos. Excelente, Neville, excelente. Muito bem. Lá pra trás, Neville. Agora forme uma fila. Em fila. Eu quero que todos pensem na coisa da qual mais tem medo e a transformem em algo engraçado. Próximo. Rony. Concentre-se. Coragem. Prepare a varinha, Rony. Prepare a varinha. Ridículos. Muito bom, muito bom. Maravilhoso, realmente muito bom, muito bom. Parvati, vem. Mostre o que está vendo. Mantenha o braço parado. Ridículos. Próximo. Pode vir, pode vir. E o filme It fala exatamente da mesma coisa. Esse palhaço, ele existe porque ele se alimenta do medo das crianças. E quais são o medo dessas crianças? Então, um tem medo de palhaço, o outro tem uma culpa porque o irmão dele morreu e ele não estava lá para ajudar ele. Uma outra menina tem o medo dessa fase de caminhando da infância para a puberdade, e ela também foi pelo pai. Então, são medos que essas crianças têm. E este palhaço, ele se mantém vivo graças a essa eterna fonte de alimento que é o medo das pessoas. As pessoas sentem medo e ele se alimenta disso. E daí quando as crianças elas percebem isso, cara, ele está usando o nosso medo para ele continuar vivo. Então o que a gente tem que fazer? Enfrentar nossos medos.
E daí todas as crianças se juntam, e mesmo ele tentando lá, ele é um transformista, né? Então ele se transforma no maior medo das pessoas. Então ele vai para cima daquelas crianças tentando assustar elas, deixar elas com medo para ele poder se alimentar, né? E aí elas começam a atacar. Aquele medo não mais paralisa elas, elas começam a enfrentar seus medos. E aí tem uma cena em que o It, ele se transforma assim de uma forma bem grande para dar bastante medo nas crianças, e aí elas começam a olhar para ele e falar: você não é de nada, você é só um palhacinho, você é isso, você é aquilo, você não me bota medo, eu sou maior do que você. E aí ele começa a encolher de tamanho. Por isso você não matou a Beth. Porque ela não estava com medo. E nós também não. Não mais. Agora é você que tá com medo. Porque vai morrer de fome. E aí, um por um, começa a fazer a mesma coisa. E aí eles percebem que o It não consegue mais avançar neles. É como se tivesse uma camada protetora que ele não consegue penetrar. E daí esse personagem pega e fala assim: você não conseguiu atacar a fulana de tal, porque ela não estava mais com medo. E quer saber? Nem eu, ninguém mais aqui tem medo de você. Agora quem está com medo é você. E aí o palhaço começa a se desfarelar e cai no meio do túnel. Então, apesar de o It ser um gênero terror, que também não faz o meu estilo, mas eu achei muito interessante essa mensagem. Tanto do Harry Potter quanto do It falam sobre o medo, porque hoje quem é que não tem medo? Na verdade, o medo é um mecanismo de defesa. Só que ele se torna prejudicial quando ele começa a impedir a gente de agir. E existe até um conto, uma história xamânica, que fala que dentro de nós existem dois lobos, um lobo bom e um lobo ruim. E aí uma vez perguntaram lá para o xamã, qual deles vence? E aí ele falou: aquele que você se alimenta. Aquele que você alimenta. Então o medo, ele também pode ser alimentado. O It mostra isso, né? Ele instiga as crianças a ter cada vez mais e mais e mais medo, porque ele se alimenta daquilo. E aí ele fica mais forte. E as crianças mais fracas. Só que quando elas percebem isso, peraí, não é ele que vai vencer essa guerra. Não, vai ser a gente. E aí elas começam a resgatar o poder delas de volta. E aí elas começam a fazer igual lá o professor ensinou. Você torna aquele medo ridículo. E aí ele para de te assustar tanto. Vou até trazer um caso meu aqui. Teve uma vez que eu estava revendo Harry Potter, se eu não me engano foi o 6, era o Cálice de Fogo. E aí tem aquela cena, para quem já assistiu sabe bem, como às vezes assusta aquela cena do cemitério, que é quando o Voldemort volta. E aí tá, e aí teve uma vez que eu estava tentando dormir e eu estava com aquela imagem do Voldemort na minha mente. Justamente aquela cena, né, de quando ele volta lá do cemitério e tudo mais. E aí eu estava tendo dificuldade para dormir porque eu estava com esta cena na minha cabeça. E a cena meio macabra, que é aquela lá do cemitério. E aí eu estava tendo dificuldade para dormir. Mas aí eu lembrei desse ensinamento do Harry Potter. Eu fiquei assim, gente, é só eu tornar este medo ridículo. E aí eu comecei a lembrar que a primeira vez que eu vi o ator que interpreta o Voldemort foi neste filme, que ele faz com a Jennifer Lopez. Né, eles faziam um casal romântico. E aí, quando vinha aquela imagem do Voldemort tentando me assustar, eu lembrava dele sendo o Sr. Marshall. Se eu não me engano, ele era um deputado, ele era algum político assim no filme. E aí eu, tá, você é o deputado Marshall. E aí, como é um filme de comédia, ele era até engraçadinho. Então começou a vir na minha mente aqueles momentos engraçadinhos do filme, fofinhos, românticos e tudo mais. E parou de ficar o Voldemort na minha mente. E aí, quando tentava vir o Voldemort, eu, tá, senhor Marshall, oi. E aí parou, gente. Por quê? Tornando aquele medo que estava tentando me assustar ridículo.
Então, olha que 2 ensinamentos super legais esses 2 filmes nos trazem. Primeiro, sim, nós precisamos enfrentar nossos medos, senão eles vão ficando cada vez maiores, eles vão se tornando monstrinhos, eles começam pequenos. Mas, se a gente não enfrenta eles, eles vão crescendo cada vez mais, e aí o medo vai ficando cada vez pior. Então, sim, enfrente seus medos, mas pode ir gradativamente, tá? E a segunda coisa... tire a seriedade deles, torne eles engraçados. No livro O Poder Sem Limite, o Anthony Robbins, que ele é um reprogramador mental, ele trabalha com a PNL, ele fala que nós construímos nossas interpretações internas com base das nossas representações externas, que é percebido por meio dos 5 sentidos. Então, você enxerga algo, você percebe com seu olfato, com seu paladar, com seus 5 sentidos, e isso cria representações internas. Só que essas representações internas não são enrijecidas, não são fixas. Elas podem ser mudadas, elas podem ser ressignificadas, também através dos 5 sentidos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais visual e você pode enxergar o medo ali na sua frente. Exatamente como o It fez, ele se enxergava maior do que as crianças, só que quando as crianças perceberam que, não, ele não vai assustar mais a gente, é a gente que vai botar medo nele. As crianças começaram a ficar maior e o It foi diminuindo o tamanho. Então você pode fazer a mesma coisa. Imagina um medo na sua frente, imagine ele encolhendo de tamanho e você aumentando o seu tamanho, ficando cada vez maior, mais alto. E aí você vai ficando cada vez mais brilhoso e aquele medo vai ficando cada vez mais opaco, uma cor meio preta e branca, sem brilho, meio morta, meio sem graça. E você ainda pode verbalizar, né? Porque o verbo cria. E você pode olhar assim para ele e falar assim: você é pequeno e eu sou grande. Você é pequeno, pequeno, pequeno. 3 vezes, né? E eu sou grande. Eu sou incrível. Eu sou maravilhosa. E solta o verbo. E daí você vai percebendo que aquele medo ele vai parando de te assustar. E aí você vai ter transmutado ele. Qual é a diferença de transformar para transmutar? Transformar você muda a forma. Mas o transmutar você muda na essência. Então você sobe um degrau a mais. Ou seja, você deu um novo significado para aquilo. E agora aquilo não te deixa mais sem dormir. Então, faça o teste na sua vida. Claro, às vezes tem alguns medos, traumas que vão precisar ser feitos mais de uma vez. Mas faça o teste. Depois me conta seus resultados. Um beijo. Tchau, tchau.